Oi, pessoal, boa noite. Bom, vamos esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar. Daqui um minutinho a gente começa. Bom, enquanto isso, é só me apresentar para vocês. Meu nome é Tainá Cardoso, eu sou médica veterinária, acupunturista e fisiatra, e eu sou uma das coordenadoras da pós-graduação de fisioterapia e acupuntura da Fisiocare Pet. Hoje é a última das palestras, né, do nosso ciclo de palestras de divulgação da pós e também divulgação da prova de bolsa. Um pouquinho mais para frente, durante a aula, eu vou passar para vocês, igual foi na aula da semana passada com o doutor Ricardo e na outra aula com a doutora Nívia, vou passar para vocês os QR Codes de inscrição para a prova de bolsa e as informações sobre os cursos e as provas, tá bom? Esperar mais um pouquinho aqui, a gente já começa. A gente decidiu fazer aqui pelo YouTube, por conta da quantidade de inscritos, né? A gente comentou na semana passada, assim fica mais fácil, mais democrático, todo mundo consegue acessar, todo mundo consegue assistir. E eu não consigo ver o chat agora, porque eu fico compartilhando a tela, mas tem alguém da equipe sempre para responder as perguntas mais gerais, e se tiver alguma coisa específica sobre a aula, assim que terminar a gravação, eu entro no chat e respondo para vocês, se tiver alguma dúvida específica sobre a aula, tá? Bom, acho que já deu tempo, vamos começar. Primeiro eu vou falar um pouquinho, né, me apresentar. Eu sou médica veterinária, primeiro acupunturista, depois fisiatra. Então, eu me formei e comecei a atender com acupuntura lá em 2014. E, paralelo a isso, eu comecei a dar aula também, já que durante a graduação eu sempre quis trabalhar com medicina integrativa. Na época chamava medicina complementar, depois a gente mudou para medicina integrativa. E na graduação eu já fiz iniciação científica com a homeopatia, já fazia estágio com acupuntura e decidi logo que me formei já ingressar numa pós-graduação de acupuntura, que eu achei que é o que ia me deixar bem perto ali da integrativa e realmente foi muito bom, foi muito conseguir começar a atender muitos casos, né? Eu trabalhava e atendia em São Paulo e paralelo a isso eu fiz o mestrado e comecei a dar as aulas. Só que eu sentia uma pequena dificuldade no processo de reabilitação desses animais, principalmente quando afetava a parte muscular, ortopédica, e eu sempre tive colegas fisiatras ali próximos a mim que eu acabava encaminhando esse paciente que muitas vezes chegava para mim para acupuntura, para controle de dor, mas eu não conseguia dar muita continuidade no tratamento por conta de ganho de massa muscular, alongamento, exercícios e tudo mais. E aí eu fui percebendo, com o passar dos anos, a necessidade de ter esses colegas perto de mim, ou eu me especializar e começar também a atender com fisioterapia e complementar as duas técnicas. E em 2020, eu conheci a Fisiocare através de um curso, conheci o sistema de franquias também do Ricardo, fui a segunda franqueada, e foi exatamente o que eu precisava para conectar a reabilitação e fazer com que a reabilitação ela fosse muito mais próspera. Com a acupuntura e a fisioterapia junto, eu consegui aumentar muito os meus resultados, melhorar muito os meus resultados para os meus pacientes. E isso é uma mensagem, né, que eu gostaria de falar para vocês nessa aula, né, conversar com vocês sobre isso, a importância da gente unir essas técnicas dentro da reabilitação, porque com a acupuntura a gente tem muitos ganhos, com a fisioterapia a gente tem outros muitos ganhos. Quando a gente encontra as duas, o paciente com certeza é o que mais é beneficiado. E a gente consegue atender muito melhor e recuperar esse paciente ou manter esse paciente muito melhor. E foi o que aconteceu comigo em 2020. Eu consegui unir e consegui dar um upgrade aí nos meus atendimentos, mudei tanto os meus protocolos quanto a minha vida profissional, né? Eu fazia domicílio, estava acostumada a atender em algumas clínicas e hoje eu tenho duas unidades da Fisiocare, de Mogi das Cruzes e de Arujá, e isso otimiza muito mais, né, os atendimentos. Você tem os aparelhos ali, a gente tem a esteira aquática, a gente tem as técnicas da medicina chinesa, tudo ali dentro de um local só,
fica muito mais fácil para o paciente e a gente vê um resultado muito melhor. Então, além da aula, né, em si, a gente vai falar praticamente sobre acupuntura e alterações medulares, mas a gente também vai falar da importância de unir essas técnicas, em que parte que a acupuntura entra, em que parte que a medicina chinesa entra, que muitas vezes a fisioterapia não consegue chegar com os aparelhos, mas consegue chegar com ganho de massa muscular, com um alongamento. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também e deixar aí a coceirinha, né, para vocês saberem mais como utilizar e saber como importante é poder ser um profissional que domina as duas técnicas e sabe as duas técnicas e pode proporcionar esse protocolo integrado para o paciente de vocês, tá? E além dos atendimentos, né, eu sempre segui na parte docente, eu dou aula, acho que também desde 2014, foi mais ou menos a mesma época da formação de acupuntura, e sigo na vida acadêmica e no atendimento clínico, e hoje eu quero passar um pouquinho para vocês do conhecimento, não só sobre a acupuntura. Eu acho que mais importante do que a gente dominar as técnicas e saber o que é acupuntura, o que é medicina chinesa, a gente precisa saber a base, a gente precisa saber o que estamos tratando, por que estamos tratando, a gente conseguiu fechar um diagnóstico. Então, para qualquer terapia, não existe a terapia se não existe o diagnóstico. E para a gente saber sobre o diagnóstico, a gente precisa saber a base, a gente precisa saber anatomia, a gente precisa saber fisiologia, a gente precisa saber localizar a lesão, quando a gente fala em neurologia, isso é imprescindível. E a gente precisa, acima de tudo, fechar um diagnóstico para poder falar para aquele paciente, para aquele tutor, qual que vai ser a melhor terapia. Se vai ser a acupuntura, se vai ser a física, se vai ser os dois, se vai ser tratamento clínico, se é conservativo, se é cirúrgico. Então, com essa aula, eu gostaria, claro, de passar para vocês um pouquinho sobre a acupuntura, mas é praticamente impossível a gente dar uma aula sobre afecções medulares, que é um tema tão completo ou complexo, né? Para pessoas que não são formadas em acupuntura, né? Que estão começando agora a entender um pouco sobre isso. Então, a minha ideia é a gente entender qual a importância da acupuntura, né? A gente vai falar, vai fazer uma introdução e vai falar de uma aplicação prática, mas também a gente vai entender o porquê que a gente chegou ali, né? O porquê que a acupuntura ela é útil. Mais do que, qual ponto eu vou usar? Não, mas por que eu estou usando a acupuntura? E por que eu não estou usando alguma outra técnica? Ou por que eu estou usando tudo junto? Então, o objetivo da aula é fazer vocês pensarem que não basta eu dominar nenhuma técnica, nenhum aparelho. E isso a gente preza muito nas nossas aulas dentro da pós, dentro dos cursos da Physiocare. A gente não ensina vocês a serem aplicadores de aparelho ou aplicadores de técnica. A gente ensina vocês a base científica, a base anatômica, a base fisiológica, o fechar o diagnóstico. Eu acho que isso muitas vezes é muito mais importante do que simplesmente saber chegar lá e agulhar, saber ponto, ou saber qual aparelho usar no paciente. A gente tem que saber o porquê, certo? Então, esse é meu objetivo hoje, a gente pelo menos instigar esse porquê para vocês e para vocês, claro, a gente não vai responder todas as perguntas, a gente não vai responder todos esses temas, mas a gente vai conseguir montar um quebra-cabeça ali na nossa cabeça sobre a importância, né, da acupuntura e como que a gente consegue encaixar ela nesse cenário tão complexo que são as lesões medulares, certo? Bom, primeiramente, o que a gente vai falar muito aqui, que eu preciso que vocês saibam, e mesmo quem não é formado em acupuntura, quem não tem curso de acupuntura, precisa entender, então eu vou trazer a linguagem mais próximo da faculdade que vocês tiveram, né, para a gente conseguir entender um pouquinho da medicina chinesa. A Nívia falou um pouquinho, né, 2 semanas atrás, sobre uma passada geral ali, né, sobre a acupuntura, mas tudo que eu trouxer na aula hoje para vocês, eu vou tentar trazer do ponto de vista científico e do ponto de vista traduzido para o ocidental, porque o oriental, né, medicina chinesa, eles fazem muitas analogias, eles não tinham, né, antigamente, há milhares de anos atrás, as explicações que nós temos hoje.
Então, nós sabemos que a acupuntura ela é baseada na inserção de agulha em pontos específicos do corpo. Esses pontos específicos são chamados de acuponto. E por quê? Da onde vieram esses acupontos? Né? É um mapa baseado em quê? É um mapa baseado nas regiões da pele, que tem grande quantidade de terminações nervosas, plexos nervosos, feixes musculares. Então, os acupontos, a gente vai ver, né, esse mapa que eu tenho aqui, ele não é ao acaso, ele não é ao achismo. Se a gente estuda pela fisiologia, que a gente conhece, que a gente formou na faculdade, a gente sabe que a gente tem uma grande quantidade de terminações nervosas. A gente sabe que tem estudos que mostram que os animais possuem uma grande quantidade de mastócito nesses pontos que são chamados de acupontos. E esses acupontos, para a nossa técnica, que a gente vai falar sobre a afecção medular, muitas vezes é o ponto da pele que vai ter algum tipo de conexão com o nosso sistema nervoso. E é através dali que a gente vai inserir a agulha e vai fazer algum estímulo direto no sistema nervoso. Então, por essa classificação, né, de 1976, a gente tem 3 tipos de acupontos diferentes. O acuponto pode ser um ponto motor de um músculo, o acuponto pode estar localizado no encontro ali focal dos nervos superficiais ali no plano sagital. A gente vai ver que a gente tem muito ponto de acupuntura na região ali do plano sagital, né, do animal. E a gente tem também os acupontos que eles vão se situar sobre nervos ou plexos superficiais. Então, que são ali talvez as terminações nervosas, alguma região que vai conectar diretamente com o sistema nervoso. Tá? Então, dito isso, já sabemos que há a conexão, né, da nossa pele, da pele do animal, que é onde a gente vai inserir as agulhas, com o sistema nervoso, que é o foco aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre medula, certo? Mas o que é a medula? Então, a gente tem que lembrar lá das aulas de fisiologia que a medula ela faz parte do sistema nervoso central, ok? Então, aqui nessa imagem, a gente tem o encéfalo, a gente tem toda a medula aqui desse animal, e a gente consegue ver também os nervos, tá? Os nervos já vão fazer parte do sistema nervoso periférico. Então, quando a gente estiver estudando medula, a gente tem que lembrar que a gente está estudando o sistema nervoso central dos animais, tá? E a gente vai falar e vai relembrar um pouquinho, né, da importância dessa região para o funcionamento do corpo do animal de maneira geral. Então, eu vou ter que entrar de uma maneira sutil, né? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre neurologia, não tem como, né? A gente entender de acupuntura sem falar de neurologia, nem de reabilitação, né? Sem falar de neurologia. E a gente vai só pegar os pontos mais importantes ali dentro da neurologia para a gente relembrar, para a gente poder finalmente entrar e falar do tratamento e da contribuição da acupuntura, tá? Só para a gente relembrar, que está escrito aqui, né? A medula ela vai se estender lá da região do forame magno, né? Onde a gente vai ter os primeiros segmentos cervicais, até nos cães, a gente tem a medula terminando na região da vértebra lombar 6. Em gato, ela se estende um pouquinho mais caudal. Ela vai terminar lá na região de L7. Então, lembrar que depois de L6 em cães, depois de L7 em gatos, a gente não tem mais medula, a gente não tem mais sistema nervoso central. A gente vai ter o quê? A gente tem a parte das raízes nervosas, da cauda equina, mas a gente parte para o sistema nervoso periférico. Tá? Então, é importante a gente ressaltar essa localização anatômica da medula. E aí, quando eu falo da medula, a gente tem ainda uma grande confusão, né? Que por conta do sistema nervoso terminar o seu desenvolvimento antes do final do crescimento ósseo, né? Alguns segmentos medulares são craniais à vértebra do mesmo número. Então, isso é importante. Quem tiver dúvida, pega os mapas ali, né, e as imagens, e relembrem isso lá também da neurofisiologia. Então, quando a gente tem o segmento medular, que está aqui em vermelho, ó, ele geralmente não bate com o número da vértebra. Então, ó, C4 aqui, eu tenho o segmento medular número 5. Seria a parte do segmento medular, que ela é um número à frente do segmento vertebral, tá? Então, isso também é importante a gente relembrar.
Todas as imagens que eu colocar aqui, a gente tem a fonte, e no final dos slides eu tenho ou o link direto para aquele livro, aquele artigo, ou vocês derem um Google com o nome ali do artigo, desculpa, vocês conseguem encontrar para vocês conseguirem estudar, tirar mais dúvidas sobre, porque aqui a gente realmente vai falar um pouco mais rápido sobre os temas, né? E só passar um pouquinho. Então, quem tiver um pouquinho mais de dificuldade, dá uma relembrada lá nos livros de neuro, lê em algum artigo sobre, que a gente, depois até também tiver alguma dúvida, pode me mandar, tá? Então, os segmentos medulares, de maneira geral, a gente vai falar de 8 segmentos medulares cervical, na região do pescoço do animal, 13 torácicos, 7 lombares e 3 sacrais, certo? E esse sacral vai depender da espécie aí que a gente estiver conversando, tá? E a gente vai entender que as afecções nesses diferentes segmentos vão causar diferentes sinais clínicos naquele animal. Okay? Então, por isso que a gente precisa saber o que estamos falando, né? E aí, aqui a gente tem nessa imagem os segmentos, tá? Então, os segmentos medulares e aonde que eles estão localizados. Lembrando que aqui na região do plexo braquial, a gente vai ter uma intumescência, que é aquela região da medula que ela é mais dilatada, por onde vão sair os nervos do plexo braquial. E aqui no finalzinho da medula também a gente tem o plexo lombosacro, onde vão sair os nervos para a parte dos membros pélvicos do animal, a cauda equina, tá? Então, relembrar essas partes anatômicas é importante para quando a gente for falar das afecções, ok? Outra parte, entrando um pouquinho mais dentro da fisiologia. Lembrar que a função da medula é conectar o sistema nervoso central do animal com o sistema nervoso periférico, certo? Então, através da medula, a gente vai ter as vias que vão levar informações para serem processadas no córtex, e a medula vai ser uma via de mão dupla, né? Então, a gente tem, como se fosse a marginal Tietê ali. A gente tem as pistas que vão levar o trânsito em direção ao encéfalo, e a gente tem as pistas que vão levar o trânsito em direção aos nervos. E isso é muito bem distribuído ali dentro da medula. Então, se a gente pega essa imagem aqui, ó, a gente vê que a gente tem os tratos medulares ascendentes, que vão levar lá para o encéfalo, e os tratos medulares descendentes, que vão levar em direção à parte periférica do corpo do animal, certo? Então, são as duas vias. Se vocês lembrarem lá da fisiologia também, né? A gente tem aquela via sensitiva, a via aferente, que é que vai levar a informação e sentido ao sistema nervoso, e a via motora ou a via eferente, que vai levar a resposta, né, que foi processada lá no córtex, vai levar essa resposta em direção à parte periférica, certo? E a medula, ao contrário do encéfalo, né, a medula tem uma substância cinzenta na sua região mais interna. Lembra que no encéfalo é o contrário, né? A substância cinzenta do encéfalo é na periferia. A substância cinzenta da medula é aqui na região mais interna, entre aspas, mais protegida, tá? E por que isso é importante? Porque dependendo da onde a gente tiver uma lesão medular, a gente tem que saber o que está sendo afetado. Então, se a gente pegar aqui a substância cinzenta da medula, que é essa parte mais interna, o que eu tenho ali dentro? Eu tenho os cornos, né? Os cornos dorsais, lateral, ventral. E o que eu tenho ali dentro? Eu tenho neurônio aferente, eu tenho interneurônios, eu tenho neurônios motores inferiores, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles. Então, se o animal tem uma lesão na substância cinzenta da medula, eu tenho um tipo de sintomatologia. Se o animal ele tem uma lesão na substância branca da medula, vou trocar de cor aqui, que seria na parte mais periférica, o que eu tenho aqui na parte mais periférica? Eu tenho os funículos, que vão formar esses tratos descendentes e ascendentes. Então, pode ser que a resposta, o envio de resposta, a chegada da resposta esteja comprometida? Pode ser. Então, lembrem-se que quando a gente fala de medula, a gente está falando de uma estrutura extremamente complexa, com várias diferenças anatômicas, dependendo da região que for afetada. Então, a gente não consegue generalizar. O paciente que teve um problema na medula vai ter tal sintoma. Não, depende. Qual parte da medula foi afetada? O que está acontecendo na medula desse animal?
Então, a gente precisa ter essa ideia anatômica e relembrar isso da fisiologia para a gente conseguir entender o que a gente vai tratar nessa medula, o que a gente vai buscar de diagnóstico também para essa medula, ok? Bom, e aí, relembrando desses conceitos, né, da fisiologia, eu acho que o mais importante que a gente tem que falar aqui para poder adentrar a parte da cultura é falar desse conceito sobre neurônio motor inferior e neurônio motor superior. O que é isso? Lembrar que os neurônios são as células que vão fazer o funcionamento do sistema nervoso, tanto central quanto periférico. E a gente tem dois grupos principais de neurônios que vão fazer com que haja ou não movimentação nos membros desses animais e que haja o contato, né, a conexão entre a parte dos membros e a parte do sistema nervoso central, e inclusive encéfalo. Então, a gente tem dois grandes grupos de neurônios que vão fazer com que os movimentos aconteçam, fazer com que o animal, o tônus, né, daquele membro, daquele animal esteja funcionando ou não. Então, a gente divide, ó, se vocês forem ver nessa imagem, saindo lá do córtex, né, saindo lá, passou aqui, saindo lá do encéfalo, que eu vou colocar em preto aqui, ó, a gente tem um tipo de neurônio, ó, que é o neurônio motor superior, e ele vai sair lá da região do córtex, do núcleo lá do córtex, mas também vai sair aqui da base do tronco encefálico. Então, relembrar, né, lá da anatomia. Tudo isso aqui, ó, é o encéfalo do animal, tá? Aí a gente tem o encéfalo sendo subdividido em cérebro, geralzão aqui, né? O cerebelo, que é essa parte aqui mais caudal, e o tronco encefálico, onde eu tenho aqui mesencéfalo, ponte, bulbo, tá? Então, os neurônios motores superiores, eles vão sair dessa parte do córtex cerebral, lá dentro da parte do córtex, e também alguma parte dele aqui do tronco encefálico, que é o que está representando melhor esse desenho. Então, pensar que os neurônios motores superiores são neurônios que eles saem diretamente do encéfalo do animal, tá? E qual que é a função desses neurônios motores superiores? Eles que vão começar o movimento voluntário do animal, eles que vão dar o tônus extensor, principalmente, para aquele animal conseguir ficar com a parte extensora dos membros funcionando, e ele que controla os neurônios motores inferiores, que são esses neurônios aqui da região do plexo. Então, os neurônios motores superiores controlam os neurônios motores inferiores, eles são interdependentes, ok? Mas pensem nessa função: o neurônio motor superior faz o início do movimento voluntário, mantém o tônus do animal e faz esse controle dos neurônios que vão sair aqui dos plexos, ok? E esses neurônios que vão sair dos plexos, eles vão conectar a medula, o sistema nervoso central, à musculatura de um órgão efetor. Então, eles são a grande conexão. Então, imagina que aqui estaria a região do braço do animal, né, o membro torácico, e aqui o membro pélvico. E são esses neurônios motores inferiores que fazem essa conexão. Então, a gente sabe que eles estão ali no corno ventral da substância cinzenta, né, da medula, e eles podem até chegar um pouquinho ali por conta dessa conexão que tem do sistema nervoso periférico, né, da parte dos nervos dos plexos, com a parte do sistema nervoso central. Então, tendo essa ideia, a gente começa a pensar, putz, então se o animal ele tem uma lesão cervical, a gente já começa a pensar nesse animal lesionando, né, e cortando toda a parte de estímulo caudal a essa lesão. Ele vai cortar a parte neurônio motor superior, que vai controlar o neurônio motor inferior, daqui da região do pescoço para baixo. Ah, mas e se eu tenho uma lesão específica de neurônio motor inferior? Como que vai apresentar, como vai ser a sintomatologia desse animal? E para a gente não ficar falando sem vocês
conseguirem visualizar aqui um macetinho, né? Porque às vezes é muita informação para um começo, muitos estão tendo contato com isso pela primeira vez agora, né? A graduação a gente acaba não falando muito disso. A gente tem umas tabelinhas aqui para facilitar. Então, por exemplo, se a gente tem uma lesão no primeiro segmento medular ali, de C1 até C5, eu vou conseguir perceber déficits no membro torácico característicos de sinais de neurônio motor superior. Então, e no membro pélvico também. Por quê? Porque cortou ali a comunicação da parte cervical com o restante do corpo do animal. Então, a gente sabe que se a gente tem sinais de neurônio motor superior naquele animal, aquele animal vai ter o tônus e o reflexo, que são dois parâmetros ali no meu exame clínico, normais ou aumentados. Então uma lesão cervical alta, que a gente fala, né, de C1 até C5, esse animal vai ter tônus e reflexo normal, tá? E ele vai estar andando ou não? Não sei, depende do grau de lesão, a gente vai falar mais para frente, tá? Mas eu tenho uma lesão cervical baixa, comecinho de T2. Eu posso ter pego bem a região do plexo braquial, eu posso ter pego bem os neurônios motores inferiores da parte torácica desse animal. Então, pode ser que ele tenha tônus e reflexo diminuído ali na região do plexo braquial, mas o neurônio motor superior dele pode ser que continue mandando informação para a parte lombar e ele tem esses sinais de neurônio motor superior no membro pélvico. Então, lesões de C6 até T12, é comum o animal ter tônus e reflexos diminuídos em membro torácico, com manutenção de tônus e reflexos normais ou até aumentados em membro pélvico. E uma lesão T3L3, como que esse animal vai estar? Geralmente a gente tem membro torácico normal, por quê? A lesão é depois do plexo, depois dos neurônios motores inferiores da região torácica, né? Passou ali, ó, T3 aqui para baixo, tá? T3L3 aqui, ó, a gente está falando dessa região, já não pega mais aqui a região de plexo braquial, certo? E sinais de neurônio motor superior em membro pélvico, tá? Aí a gente tem uma lesão super específica aqui, que são as lesões de Schiff-Sheridan, que são os neurônios da borda, que a gente nem vai falar muito sobre isso, tá? Mas é uma lesão específica em neurônios específicos ali na região, onde o animal tem uma hiperflexão dos membros torácicos e uma diminuição dos reflexos em membros pélvicos, tá? E se a gente tem uma lesão lá no finalzinho da medula desse animal, né? Dependendo da espécie, a gente, se for L4, S3, a gente tem, né, ainda o finalzinho ali da medula acontecendo. A gente pode ter toda a parte daqui para cima normal, né? Então, seria toda a parte de membro torácico normal. E aí a gente pega essa parte de plexo lombosacro aqui e esse animal acaba tendo um déficit, sinais de neurônio motor inferior em membros pélvicos. Então, tônus e reflexos diminuídos, tá? Essa tabelinha ela é super prática para uma cola aí, né? Agora, principalmente quando a gente está começando, para a gente conseguir entender, putz, então dependendo do local da lesão desse animal, eu vou ter tônus e reflexos diferentes, membros torácicos e membros pélvicos. É isso aí, tá? E aí, com isso, vai ajudando a gente a localizar a nossa lesão medular, para a gente saber aonde é a lesão desse animal, qual tipo de sinal esse animal vai apresentar. Isso vai conseguindo afunilar ali, né, para a gente conseguir diagnosticar melhor para poder tratar esse paciente, tá? Eu preciso saber da anatomia, eu preciso saber da fisiologia e eu preciso saber da parte básica ali, né, da clínica dentro da neurologia. E as doenças medulares, né? Então, olha a quantidade de doença medular que a gente tem. Eu vou conseguir falar numa aula de 40, 50 minutos sobre todas as doenças medulares e cada um dos tratamentos específicos de acupuntura dentro delas? Não. Meu objetivo aqui é mostrar para vocês que a gente precisa saber o que o animal tem para poder tratar. Essa tabela é do livro do professor Ronaldo Casemiro, né? Um dos melhores livros que a gente tem dentro da neurologia. Quem tiver a possibilidade, entra para comprar. Essa aqui é a versão em inglês, mas tem a versão em português. E ele é um livro super prático, super didático. Nas dúvidas, eu sempre vou lá e checo alguma coisa. E aí eu trouxe esse slide aqui para vocês para entender o quê? Ó, aqui ele resume, né, de uma forma muito prática, né, quais são as principais afecções que a gente encontra
em cada um dos segmentos medulares. Então, ó, de C1 a C5, qual a doença mais comum que a gente encontra? DD e V, hernia de disco. Mas é só hernia de disco que existe? Não. A gente tem as subluxações atlanto-occipitais, a gente tem neoplasias, a gente tem síndrome de Vobler e a gente tem trauma. Tudo isso no C1 até C5. E C6 até T2, que é a parte cervical caudal, lá comecinho de torácico. Ó, quem está aparecendo aqui de novo. DD e V. Wobler, desculpa, neoplasia. Aqui é o tromboembolismo fibrocartilaginoso e trauma. T3L3, DD e V, trauma, neoplasia. Ó, parece uma coisinha diferente aqui, ó, mielopatia degenerativa. Deixa eu falar um pouquinho o que é isso. L4S3, DD e V, tromboembolismo fibrocartilaginoso, trauma e neoplasia. L6 para sacral. Aí a gente já começa a pensar mais numa estenose lombosacra, que é a cauda equina, espondilite, neoplasia, trauma. Mas o que eu quero chamar atenção para vocês aqui? Em praticamente todos os segmentos medulares, quem que eu tenho? DDIV. DDIV, DDIV, DDIV. Doença do disco intervertebral. Então, tem como ele não ser a minha primeira ideia de diagnóstico para um animal com problema medular? Não tem. Ele aparece em tudo. Mas, gente, o que vocês precisam pensar também? Olha quem aparece em todos os segmentos medulares também. Quem está aparecendo aqui, ó? Neoplasia. Então, eu tenho uma boa notícia para vocês. A acupuntura é indicada para os dois casos, tanto neoplasias quanto DDIV, claro que com protocolos diferentes, mas indicados para as duas lesões. É muito difícil você piorar um paciente com neoplasia fazendo acupuntura. Tem algumas linhas que defendem que a gente não pode fazer tão em cima ali do tumor, tem algumas linhas diferentes, mas é muito difícil você prejudicar o animal fazendo acupuntura, mesmo em casos de tumor. Já na fisioterapia, depende do aparelho que você vai utilizar, depende da intensidade, depende do local. Às vezes o proprietário já vem falando que sabe porque a mãe dele tem câncer, não usa tal aparelho na fisioterapia, se você vai usar, se você não vai usar. Então, a gente precisa dominar as técnicas para poder atender melhor esse paciente. E como que eu vou diagnosticar? Como que eu vou saber se é uma DDIV ou se é uma neoplasia? Se não vier encaminhado já do colega neurologista com o diagnóstico final, a gente geralmente encaminha para o neurologista, a gente pede para o proprietário passar com o neuro, ou se a gente tem ferramentas para isso, a gente vai pedir uma tomografia, uma mielotomografia, uma ressonância magnética, e a gente tem, ao longo das aulas, né, se vocês fizerem após, vocês vão aprender a diferenciar e a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor. E eu quero deixar bem, levantar, colocar esse alerta vermelho na cabeça de vocês. Neoplasia medular é extremamente comum. Muitas vezes a gente falha no diagnóstico. Então, sempre que chegar um paciente encaminhado de DDIV, vejam se tem ressonância, se tem tomografia, se tem um raio-x que condiz com aquela doença do disco intervertebral. Se não tiver, desconfiem de neoplasia. Se é um animal com dor generalizada, está piorando depois das sessões de físio ou das sessões de acupuntura, não está controlando a dor, é um paciente com mais idade, né? Um paciente mais idoso. Então, comecem a acender aí o alerta vermelho, que não é porque é medula que é doença do disco, tá? A gente olha a quantidade de diagnóstico diferencial que a gente tem aí, ok? Então, é importante, esse slide é mais para isso, né? Eu vou ensinar vocês a tratar tudo isso aqui com a acupuntura hoje? Não, não vou. Mas eu quero que vocês saiam daqui pensando que pode não ser só disco, tá? A medula não é só disco, ok? E aí, antes da gente começar a falar dos tratamentos, eu queria deixar aqui para vocês, né, para vocês aproveitarem, acho que agora já tem bastante gente online, já peguem o celular, quem conseguir já se inscreve na prova de bolsa, semana que vem, dia 5 a 8 de janeiro vai ter essa prova online, e é uma senhora oportunidade para vocês ganharem uma pós-graduação. Então, a gente tem o primeiro colocado aqui com 100% de bolsa, o segundo com 50%, terceiro a quinto 15%, e sexto a décimo colocado 10% de bolsa. E
E eu tenho certeza que ajuda muito, né? Qualquer um desses descontos aí que a gente consegue para fazer uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, com todo esse conteúdo que vocês vão ter dentro da pós-graduação de fisioterapia e acupuntura, tá? Além dessa prova de bolsa da fisio e da acupuntura, aqui fala um pouquinho mais, né, sobre o curso, sobre a pós, né? Então, a gente faz isso no formato híbrido para atender o pessoal praticamente do país inteiro. E a gente tem as aulas teóricas online dessa próxima turma a partir de setembro. E a gente tem 10 finais de semana práticos a partir de janeiro de 2025. É uma carga horária prática muito intensa. Vocês vão ver que a gente consegue abordar muito bem tanto a parte da física quanto a parte da acupuntura. A gente tem 9 palestrantes internacionais. As aulas práticas, vocês vão perceber que elas são extremamente ricas, com um horário bem longo, para realmente vocês conseguirem aplicar o que vocês aprenderam na parte teórica. E assim a gente consegue atender mais pessoas, né, espalhadas aí pelo Brasil, concentrando esses finais de semana práticos, presenciais, de um período menor, e as aulas online ficando mais tempo disponíveis para vocês poderem assistir, tá? A gente também tem o nosso curso extensivo de físio, que já está na 18ª turma. Esse seria um curso só de físio, não entra a parte de acupuntura, e a gente também tem bolsa para eles na mesma época da bolsa da físio. Quem quiser fazer as duas provas pode fazer, né? E a mesma classificação ali da prova de bolsa da fisioacupuntura, da pós, mas esse não é pós-graduação, tá? É um curso extensivo. E aqui fala um pouquinho sobre o curso, então também é híbrido, duração menor, né, de 1 ano. As aulas também são bem parecidas, mas a gente tem 4 finais de semana práticos, tá? E 5 aulas com palestrantes internacionais para o curso extensivo. E a gente tem a novidade aqui do curso extensivo de acupuntura veterinária. Tivemos muita procura para esse curso, são as últimas vagas, então quem puder já se inscreve. É o mesmo padrão do curso de físio, só que totalmente voltado para a acupuntura, com 4 palestrantes internacionais, 4 finais de semana práticos. E quem quiser, às vezes, fazer uma reciclagem, é formado em acupuntura, faz tempo que não se atualiza, é uma super oportunidade também. É um curso super completo, e aí são as últimas vagas para aproveitar, para se inscrever ainda esse ano. Ok? Certo, pessoal? Então, voltando às nossas doenças, né? A gente sabe que a principal aí é o DDIV, ficou claro lá naquele resumo do professor Ronaldo, né? A gente vê DDIV em qualquer um dos segmentos. Os traumas também, né? Principalmente os gatos, né? Hoje em dia até os cães a gente tem visto bastante casuística de trauma. Não podemos esquecer das nossas neoplasias, a síndrome de Wobler, subluxação atônito-axial, mielopatia embólica fibrocartilaginosa, disco espondilite, que eu não falei ali, né, mas a disco espondilite também a gente tem uma alta casuística que está lá no slide do Ronaldo, né, falando os principais segmentos que a disco espondilite acomete, e a mielopatia degenerativa, que é um caso à parte super bem tratada, né, com a medicina integrativa, fisioacupuntura, fitochinesa, medicações antioxidantes, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas beleza, a gente tem a doença, mas e o paciente? Então, a gente não tem um tratamento sem um diagnóstico, mas a gente também não tem um tratamento sem o paciente. E o paciente, para a medicina chinesa, ele é extremamente importante. Então, para a medicina chinesa, a gente tem que entender que os sinais que esse paciente vai apresentar, claro, é importante, mas o paciente também é muito importante, porque para a medicina chinesa, a gente não trata diretamente nenhuma dessas lesões, nenhum desses danos diretamente, né? Indiretamente a gente sabe que trata. O que a gente trata na medicina chinesa? A gente tratou o paciente. Aqui eu coloquei os principais danos, né, após a injúria da medula, né? Então, o que acontece quando um animal tem uma injúria medular? Independente de qual é a causa. Ele vai ter eventos vasculares acontecendo, eventos bioquímicos, eventos celulares. Vai ter a quebra da barreira hematoespinhal,
edema, hipóxia, liberação de substâncias vasoativas, excitotoxicidade, formação de radical livre óxido nítrico, dano na mitocôndria, invasão de neutrófilo, macrófago, linfócito, astrócito, uma reação inflamatória ali muito importante e apoptose das células presentes ali na medula, principalmente neurônio. Mas vai morrer célula da glia também, vão morrer outras células. E por que isso é importante? Porque a gente precisa evitar esses danos através da terapia que a gente está usando. Ou a gente precisa minimizar esses danos através da terapia que a gente está usando. Então, beleza, o primeiro pilar é tentar minimizar esses danos. Mas também a gente tem que entender quem sofreu esses danos, né? Quem que é o paciente que sofreu esses danos, não só quem é a medula que sofreu esses danos. Então, para a medicina chinesa, é muito importante a gente entender o que aconteceu de dano, mas também a gente entender sobre os pacientes, tá? E aí, antes da gente falar um pouquinho mais, né, sobre a medicina chinesa em si, outro quadradinho importante para vocês salvarem, esse aqui. Então, eu falei lá do primeiro quadradinho da fisiologia neuromotor superior e inferior, que é um macete muito bom para vocês terem à mão, para tentar localizar a lesão ali, onde está acontecendo a lesão medular. E aqui, esse quadradinho, ele é importante para a gente saber quão ruim está a medula. O que esse animal está apresentando? Então, eu localizei ali, eu sei se é neurônio motor inferior, se é neurônio motor superior, eu sei mais ou menos o segmento medular que está acontecendo. O que esse animal tem? Então, depende do tipo de lesão que aquela medula sofreu, esse animal vai apresentar mais ou menos sinais clínicos. Isso aqui a gente usa muito para a doença do disco intervertebral, mas a gente pode pensar também nessas lesões para outras afecções que vão afetar a medula. Então, isso aqui é uma classificação que a gente faz diretamente para a hérnia de disco, tá? Então, os graus 1 até o grau 5 da DDIV, das hérnias de disco. Então, se esse animal ele apresenta dor só, então por que esse animal apresenta dor numa hérnia de disco? Ele pode ter uma compressão de raiz nervosa, ele pode ter uma compressão de meninge, isso causa dor. Então, às vezes, aquele animal que chega com uma cervicalgia, mas ele não tem déficit proprioceptivo, ele está andando normal, ele tem sensibilidade mantida, ele só tem dor. Por quê? Aquela protusão do disco, provavelmente protusão, né? Está comprimindo meninge e raiz nervosa. Vai bem com físio? Vai bem com físio. Vai bem com acupuntura? Vai bem com acupuntura, tá? Mas primeiro a gente tem que ter certeza que é uma DDIV. Pode ser um tumor causando dor? Grau 1? Pode. Então, vamos tentar fechar o diagnóstico, saber o que está causando e saber batendo isso, né, com os sinais clínicos do animal. Um grau 2, o que esse animal apresenta? Putz, ele já tem ataxia, já é aquele andar de bêbado, né? Ele já anda trançando um pouquinho a pata. Se for membro torácico e pélvico, a gente vai pensar mais cervical. Se for só membro pélvico, a gente vai pensar uma lesão ali depois, né? Mais caudal ou plexo braquial. Paresia, o que é paresia? Fraqueza. Então, putz, esse animal, ele anda bêbado, ele tem fraqueza e ele já tem um déficit proprioceptivo. Então, ele já arrasta um pouquinho a patinha. Ou quando a gente faz o teste do proprioceptivo, ele já vira a patinha e demora para reposicionar esse déficit proprioceptivo. Putz, esse animal é um grau 2. Dá para tratar conservativo, com físio, acupuntura, medicação? Dá. A gente ainda consegue, talvez, tirar esse paciente da crise, mas já deixa o tutor de aviso. Se evoluir, a gente vai ter que pensar em caminhar para um tomo, para um neuro, para uma ressonância. Tá? A partir do grau 3, aqui a gente já entra num quadro mais preocupante. Então, esse animal ele já tem uma paraparesia grave, não ambulatorial, ou seja, ele não dá mais do que 10 passos sozinhos. Ele já dá 2, 3 passos e cai. A partir do grau 3, a gente já costuma pedir exames de imagem complementar, mandar esse paciente para saber se tem algum material lá dentro da medula que precisa ser retirado cirurgicamente, ou se não, ou se esse paciente ele teve algum outro tipo de problema medular e não tem nada ali na medula que precisa ser removido, tá? Então, a gente já tem que acender um sinal de alerta aqui para esses casos e a gente investigar melhor o que esse paciente tem e não necessariamente só tratar com fisioacupuntura e medicação, tá? Encaminhar para neuro, encaminhar para ortopedista, fazer um exame para ver como que está a saúde da medula dele, ok? Grau 4, esse paciente ele já está sem andar, ele já não tem mais a parte motora,
mas ele tem a sensibilidade profunda mantida. O que é a sensibilidade profunda? É quando a gente pega a pinça, aquela pinça hemostática, e pressiona o dígito para pegar o osso dele, tá? E não adianta esse paciente puxar só, tá? Puxar não é sinal de dor. Puxar é reflexo. Não quero ver isso. Eu quero ver se ele sente dor. Se ele sente dor, o que ele vai fazer? Ele vai chorar, ele vai tentar morder, ele vai olhar para a pata. E aí, isso sim é um sinal de dor profunda mantida, sensibilidade profunda mantida, ok? E ele estaria nesse grau 4. E se esse paciente está no grau 5, ele perde a sensibilidade profunda. Eu fecho a pinça no dedo dele aqui, ele não sente, tá? Esses últimos casos aqui, com certeza, são casos para investigar se é necessário fazer uma cirurgia ou não, ok? E quando o tratamento é cirúrgico? Quando tem material para ser retirado da medula, certo? Então, quando tem material para ser retirado da medula, a gente vai fazer uma cirurgia nesse paciente. O ortopedista, neurologista vai investigar, decidir a melhor técnica, depois esse paciente volta para a gente. Mas se não tem material, pode ser que seja só uma hemorragia, pode ser que tenha sido só uma concussão, pode ser que tenha um êmbolo e a gente não conseguiu pegar isso no diagnóstico. Enfim, sempre que tiver material para ser removido da medula, a gente manda para a cirurgia. O neurologista, ortopedista decide o que vai ser feito. Se não tem material, conversa com o ortopedista, com o neurologista, vê se libera para fazer o tratamento conservativo, ok? A gente tem hoje em dia, se eu não me engano, são 6 tipos de hérnia de disco, né? Classificadas. A hérnia de disco, a classificação de hérnia de disco. Antigamente, quando eu estudei, era só 2, né? Era a Hansen tipo 1, Hansen tipo 2. Hoje em dia, a gente está em 6 tipos. Tem até um artigo no final lá, depois eu mostro para vocês, que é de 2021, 22, se eu não me engano, que fala sobre essas classificações. Então, não necessariamente eu vou ter material, não existe só extrusão e protusão, existem outros tipos de doenças do disco. A aula não é de doenças do disco intervertebral, mas também liguem aí esse relógio, essa sirene aí para vocês. Não existe só 2 tipos. A gente pode se atualizar, estudar e saber qual que é cirúrgico, qual não é, ok? Resumindo, se tem material para tirar, é cirúrgico. Se não tem material do núcleo pulposo, do anel, se não tem material ali dentro da medula, não é cirúrgico, é conservativo, ok? Então, sabendo disso, mesma coisa para tumor, gente. Se tem uma massa ali que tem que ser removida, vai remover. Se não tem nada comprimindo, não vai remover. Enfim, a gente precisa saber o que é, primeiro, se é DDIV, se é tumor, para saber se vai ser cirúrgico, se vai ser conservativo, ok? Então, sabendo disso, vamos presumir que é algo conservativo de medula. Vamos pensar numa DDIV, num tumor, num trauma, e aí a gente consegue atender esse nosso paciente. Então, ele foi encaminhado para a gente, não é cirúrgico, é conservativo. Então, primeira coisa, não há tratamento sem diagnóstico, ok? Então, a gente primeiro chegou para a gente já com o diagnóstico certinho, melhor dos cenários. E aí, para a gente também, não há tratamento sem paciente. Então, isso vale muito para a medicina chinesa. A gente precisa entender e tratar o nosso paciente de forma individualizada. Então, para isso, quando os animais chegam com essas afecções medulares, a gente vai avaliar ele como um todo. Eu vou fazer uma anamnese voltada à medicina chinesa, então eu vou perguntar comportamento, se esse animal prefere frio ou calor, se esse animal acorda de madrugada, se tem algum horário do dia que ele sente mais dor, se ele sente mais fome. Vou tentar ligar esse paciente aos 5 elementos, vou tentar fechar um padrão desse paciente, independente da medula, vou analisar pulso, língua, como que está o que é a energia, entre aspas, vital desse animal, vou analisar a parte sanguínea, chuê desse animal, tentar fechar um padrão. Então, óbvio que a gente não vai falar de fechar padrão de pulso de língua nessa aula de introdução, né? Mas eu preciso, eu mesmo quando o animal chega para uma avaliação de fisioterapia, né? A minha cabeça já é voltada para a medicina chinesa. Então, eu já falo, nossa, além dessa doença, esse animal ele tem um excesso de coração, esse animal tem um excesso de algum padrão, ou ele está em desarmonia, ou tem algum fator patogênico externo invadindo esse animal e causando o que ele tá apresentando. Então, eu sempre linko a medicina oriental com a medicina ocidental.
para poder fechar ali dentro da minha cabeça e eu individualizar melhor o tratamento desse paciente. Para a medicina chinesa, os casos de neoplasia, de câncer, né, são acúmulos de fleuma, acúmulos de umidade, e a gente consegue, claro, tratar esse paciente para ele voltar a andar, para ele poder fazer mesmo os exercícios, os treinos locomotores, mas eu também sei se é um paciente que tem tumor, que eu preciso reduzir a umidade desse paciente, eu preciso tirar esse fator patogênico externo dele. Eu tenho pontos de acupuntura que eu posso usar para isso. Então, eu sempre estou pensando, né, na minha avaliação, eu sempre estou pensando na anamnese ocidental e na anamnese oriental, tá? Eu sempre tento, né, fazer isso dentro dos meus atendimentos. E aí, pela medicina chinesa, a anamnese é extremamente importante. Vocês aprendem nas aulas, né, quando vocês estudam a parte de medicina chinesa, que é uma anamnese totalmente diferente da que a gente conhece, né? A gente pergunta isso: ele prefere dormir na casinha no chão ou ele prefere dormir no cobertor? Isso para a gente já fala algo sobre aquele paciente. Que horas que ele tem mais apetite? Acorda em algum horário específico da madrugada? Isso são perguntas que a gente não tem esse tipo de pergunta dentro de uma anamnese tradicional, que a gente está acostumado, né? Mas dentro da medicina chinesa isso é importante, ok? Então, além disso, claro, né? A idade também para ajudar a fechar o diagnóstico. Esse animal ele está com uma fraqueza, que é uma paresia, ou ele está paralisado? Ele tem síndrome BI associada? Nossa, o que é síndrome BI? Síndrome BI é uma síndrome pela medicina tradicional chinesa, é quando a gente tem a parte óssea, sistema locomotor envolvido. Seria, traduzindo de uma maneira bem geral, né, para nossas palavras, se ele tem alguma doença ortopédica, então animal com artrose associada, com problema no joelho, com uma displasia de cotovelo, uma displasia coxofemoral, além do problema medular, ele tem um problema ortopédico não relacionado diretamente a esse problema medular. Então, isso para a medicina chinesa é importante. Vou tratar essa síndrome BI também, não vou tratar só a medula do paciente, tá? Ele tem uma doença degenerativa, pode ser uma mielopatia, que é específica de medula, mas pode ser, talvez, uma síndrome cognitiva, alguma outra doença degenerativa. Neoplasia, às vezes não é uma neoplasia medular, mas é uma neoplasia sistêmica, e a gente pode ajudar. Eu estou tratando a medula, mas eu vou pôr pontos que vão diminuir essa umidade dele, que vai diminuir essa umidade acumulada, que pode gerar essa neoplasia. Eu vou tentar harmonizar os 5 elementos desses pacientes que têm tumor. Eu posso tentar entrar com uma fitoterapia chinesa, com uma dietoterapia chinesa para esse animal. Esse animal possui deficiência de energia ou de sangue, uma anemia diagnosticada, ou só uma deficiência de energia ali que a gente consegue perceber pelo comportamento. Vamos tentar tonificar isso junto com o tratamento da medula. Então, eu não estou tratando a medula, estou tratando o paciente, tá? E isso é extremamente importante para a medicina chinesa, ok? E aí, na acupuntura especificamente, quais são os nossos pilares de tratamento? Diagnostiquei a doença, sei o que é, sei em qual região que é da medula, os sintomas que esse paciente tem, né? Sei se é câncer, se não é, se é DDIV, o que esse paciente tem, o que eu vou conseguir, o que eu tenho que pensar em tratar nesse paciente com essas afecções medulares. Primeira coisa, pilar da acupuntura, né? Alívio da dor. Então, a gente vai falar um pouquinho ali como que acontece, né, esse alívio da dor de forma mais científica, fazer a energia e o sangue circular. Regularizar os padrões de excesso e deficiência dos órgãos e vísceras desses animais. Então, Zhang Fu traduzam aí para vocês como órgãos e vísceras, tá? Então, qual órgão está em excesso, qual órgão está deficiente? Eu consigo fazer isso através da medicina chinesa, tentar tratar esses padrões de excesso ou deficiência. Eliminar os fatores patogênicos externos. Quem for fazer as nossas aulas também vai entender o que é fator patogênico externo. A gente não tem isso na faculdade. Então, é o vento, é o frio, a umidade, o calor, a secura. São todos fatores que podem piorar ou agravar o quadro daquele animal. Para a gente poder fazer um link aqui do que a gente está acostumado, né, dentro da medicina mais ocidental. O meu cachorro trava no frio. Nossa, então o frio para aquele animal é um fator patogênico externo. Geralmente o frio piora, artrose, artrite, problema de coluna, o ser humano sente, né?
Então, para vocês tentarem fazer um link, o que é um fator patogênico externo, tá? Diminuir edema e inflamação, isso também é possível com algumas técnicas dentro da medicina chinesa, inclusive agulhamento, moxa-bustão, fitoterapia chinesa, ok? Então, sempre a gente vai pensar nesses pilares para tratar os pacientes com problemas medulares. Aqui eu coloquei de forma científica, para a gente não precisar entrar dentro da fisiologia do Zhang Fu, dentro dos 5 elementos, dentro do Yin Yang, a gente não precisa entrar dentro disso para vocês entenderem a acupuntura, tá? Pega a fisiologia que vocês tiveram na faculdade. Então, o que a acupuntura faz? Ela vai envolver a estimulação de nervos de pequenos diâmetros para mandar mensagem direto para a medula espinal. Eu lembro que eu falei que os acupontos, eles são um ponto de comunicação com o sistema nervoso? Então, ele ativa, isso através de estudo, tá? Os acupontos, a inserção de agulha no acuponto, ativa neurônios e esses neurônios ativados, eles vão ativar os mecanismos opioides endógenos. A gente tem muitos estudos falando que a acupuntura, ela age no sistema opioide, ela age no sistema de endorfinas, encefalinas, então ela vai liberar neurotransmissores e sistemas de controle de dor do bem, e a gente consegue medir isso em estudos, né? Então não é só, muda a energia da célula, não, o que acontece ali? Mexe no metabolismo de opioide, mexe no metabolismo de endorfina, tá? Induz a produção desse óxido nítrico endógeno e regula a dor e causa uma homeostase tecidual. Então, a gente tem estudos mostrando a ação da acupuntura, especificamente traduzindo ela, né, para a nossa linguagem fisiológica, para a gente conseguir entender ali o que está acontecendo, tá? Além disso, a gente tem alguns locais ali, né, em 2004 teve esse estudo, associados, né, à ação da acupuntura. Então, a gente coloca uma agulha no acuponto, quais são as regiões que vão acender ali, quais são as regiões que os cientistas veem alguma alteração. Então, são várias alterações que acontecem em regiões anatômicas ali, da parte medular, da parte encefálica. Além disso, as agulhas ali, a acupuntura, né, ela pode inibir permeabilidade vascular, limitar a aderência leucocitária ao endotélio vascular. Lembra que a gente falou que um dos problemas das lesões medulares é o aumento da inflamação? Aumenta um monte de célula inflamatória ali. Então, a acupuntura tem, sim, um efeito anti-inflamatório, vai diminuir exudato, diminuir edema. Aqui, mais específico para a parte de disfunção de bexiga, tá? A gente tem bastante estudo, deixei alguns para vocês, a gente usa bastante eletroacupuntura em alguns pontos específicos para melhorar as disfunções neurogênicas de bexiga com pacientes com lesões medulares. Não vou entrar aqui no mérito, né? A gente pode ter vias simpáticas ou vias parasimpáticas comprometidas, né, nas afecções medulares que vão diretamente comprometer a micção do animal. Então, é algo super complexo, né? Então, por que o animal ou ele está incontinente, ou ele está retendo a urina, ou o dendo dele, que controla o esfíncter uretral externo, não está funcionando. Então, tem que estudar, saber ali o que está acontecendo. Dependendo de onde for a lesão, ele vai estar ou incontinente, ou ele vai estar retendo. Tá? Então, estudem antes de saber ali o que vocês vão fazer. Pode ser uma afecção no simpático, no parasimpático, na parte motora ali do pudendo, tá? E dependendo de onde for a lesão desse animal, a gente vai posicionar os eletrodos em pontos específicos e é quase que um consenso, né, que essa eletroacupuntura com 20 Hz em pontos específicos ali, em acupontos específicos, vai ajudar a alcançar uma função vesical equilibrada. Então, 33% mais rápido do que nos animais que não receberam os cuidados com a eletroacupuntura, tá? A eletroacupuntura reduz níveis de proteínas tóxicas nas células da glia, que a gente mostrou lá, né? Uma das injúrias é as células da glia morrer e produzir toxinas e tudo mais. E a gente tem menos formação de cicatrizes e de processos inflamatórios crônicos, tá? Relacionados com a acupuntura. Olha quanta coisa traduzindo, né, para o nosso dia a dia, né? Traduzindo para a nossa linguagem que a gente aprendeu na faculdade, não necessariamente para a medicina chinesa.
Para a gente fechar, né, essa parte, para a gente fechar a importância do uso da acupuntura para as lesões medulares, eu trouxe esse artigo. Na verdade, acho que ele é um TCC, se eu não me engano, é uma tese de mestrado, tá ali no finalzinho. Depois eu deixei o link para vocês entrarem. Eu acho um dos mais legais, assim, um dos trabalhos mais legais que tem sobre acupuntura, porque ele é extremamente didático. Recomendo todo mundo pegar, ele está disponível na internet, e ler, porque ele é em português, primeiro, que já ajuda, e segundo, que ele é extremamente didático, porque ele tem as imagens, ó, que tem os pontos de acupuntura, eles descrevem quais pontos foram usados, a localização anatômica daqueles pontos. E, basicamente, eles fizeram 5 grupos, né? O grupo controle, que não utilizou a acupuntura, tá? Isso é pós-lesão medular, tá? Então, eles causaram lesão medular nesses animais e entraram com a acupuntura para ver qual grupo respondia melhor. Então, o grupo controle, que não recebeu nada, ficou lá na caixa, sem nenhum tipo de manipulação até o final do experimento. O grupo de acupuntura manual, então foi realizado diretamente a acupuntura ali nos pontos que eles selecionaram, e aí eles deixaram as agulhas por 20 minutos nos acupontos específicos. Tem um protocolo, não vou ficar entrando em acuponto aqui para vocês. Acupuntura no não ponto, o que seria isso? Eles colocaram agulha em pontos que não são de acupuntura, não são dentro dos mapas lá, são pontos falsos, entre aspas, tá? Também mantidos por 20 minutos. Apipuntura. Apipuntura, eles colocaram veneno de abelha, claro que isso de uma forma da Sigma aqui, né, que é uma marca de laboratório que eles vendem, esse veneno já é esterilizado, diluído em solução salina, para mimetizar uma farmacoacupuntura. A gente tem essa técnica de tratamento, né? A gente coloca fármacos dentro, a gente coloca fármacos nos pontos de acupuntura. Acho que o mais comum hoje em dia é a vitamina B12 ou vis com álbum, né? Que a gente põe em pontos específicos. E eles mimetizaram essa farmacocultura com esse veneno da abelha nos mesmos pontos aqui da acupuntura manual, e fizeram também essa apipuntura no não ponto. Colocaram o veneninho de abelha nos pontos afastados ali que não é ponto real de acupuntura, tá? E eles aqui descrevem direitinho, né, os pontos que eles usaram e tudo mais. E o que eles perceberam? Eles perceberam que a estimulação, tanto com o veneno de abelha quanto com a acupuntura manual, fazendo principalmente esses 2 pontos, estômago 36 e VG3, promoveu uma melhora significativa na capacidade locomotora de ratos submetidos a essa lesão medular. E aí, se vocês pegarem o estudo para ver, é uma melhora realmente nos gráficos, ele tem uma melhora bem significativa do ponto de vista estatístico e do ponto de vista clínico desses animais. Então, vocês conseguem ver, né, entender melhor o artigo, ler o artigo. E aí tem só um ponto que é importante a gente destacar aqui. Nesse estudo, eu acredito que eles sejam mais da parte humana, eles usam esse ponto aqui chamado de VG3, que no humano, o VG3, aqui como eles vão descrever, ó, o VG3 fica na linha média dorsal, é esse ponto aqui, ó, na linha média dorsal, entre o processo espinhoso da última vértebra lombar e a primeira sacral. E para a gente, na medicina veterinária, é o nosso Bairrui, que é um ponto extra, eu coloquei aqui abreviado como Bairrui, que é um ponto extra que fica localizado exatamente aqui. Então, para a gente, na medicina veterinária, o Bairrui é o ponto onde a gente sentiu a última vértebra lombar, antes de chegar ao sacro, tem uma depressãozinha ali, é ali que a gente coloca a agulha. Esse é o nosso Bairrui. Mas na medicina humana, o VG3 é esse ponto. E para a gente, o VG3, a gente tem nos nossos mapas de cachorro, principalmente, a gente tem 3 locais diferentes para colocar o VG3. Então, a gente tem o VG3A, B e C. E ele fica um pouquinho diferente ali do que é o Bairrui, tá? Então, para quem trabalha com acupuntura, e quem quiser ler também o artigo e ver se chega na mesma conclusão que eu, o VG3 que eles falam no artigo é o Bairrui descrito nos nossos mapas chineses, principalmente de cachorro, tá? Então, fica essa tensão aí, que é diferente do mapa humano, que eu acho que eles se basearam aqui,
tá? Mas o importante que esse ponto é bem a transição da última lombar para a primeira sacral, na depressãozinha ali, ok? E tudo isso para mostrar o quê? Que é um estudo super bem feito, super didático, que tem um controle legal, que tem um N legal, que tem uma técnica e que mostra que esses animais se recuperaram melhor. E eles perceberam que a aplicação do veneno da abelha contribuiu para diminuir a inflamação também desses pacientes. Então, além da gente pensar na acupuntura, a gente pode pensar também na farmacoacupuntura, que é uma outra aula, né? Mas que também foi muito efetivo e eles falam isso no artigo, né? Que além desses pontos base, né, do estômago 36 e do VG3, a aplicação do veneno da abelha também diminuiu ainda mais a inflamação, tá? E aí eu deixei esses dois pontos, que eles são bacanas, lembrar aqui de substituir pelo Bairrui, né, pra gente. E aí aqui eu fiz um resumão, né, não tem como falar de todos, né, e falar de cada um para cada uma das terapias, mas aqui tem os pontos que eu mais uso nos meus protocolos para doenças medulares. Então, para a mielopatia degenerativa, que é uma doença super complexa, né, a gente sabe que ela geralmente começa em T12. Então, eu gosto de fazer uma técnica que a gente cerca o dragão da lesão. Então, se eu sei que a lesão está em T12, eu vou colocar pontos caudais e craniais a T12, cercando o local ali daquela injúria degenerativa, tá? Para ajudar no aporte sanguíneo, para diminuir a ação oxidante ali da doença, ok? O VB30, que é um ponto que dá bastante força para membro pélvico. Bexiga 40 é o ponto mestre de membro pélvico, então se é um animal paralisado de membro pélvico, obviamente eu vou usar eles. Bexiga 62, equilíbrio. Então, se o animal que tem ataxia, com certeza eu vou usar o bexiga 62. O Bafeng nos pés, que são os pontos que a gente coloca entre os dígitos, que ele é bem conhecido, né? O animal ficou parecendo um Wolverine, só que no pé, né? Que eu estou mostrando a minha mão. Esse Bafeng, ele dá energia para os membros, então eu posso colocar tanto nas mãos quanto nos pés, dependendo de onde é a paralisia desse animal. Eu gosto de fazer, se esse animal ele não controla esfíncter, eu gosto de fazer o VC1 com VG1, ali perianal, para cercar a região, às vezes eu corro eletro ali também, para ajudar a voltar à ativação desse esfíncter anal, tá? VG20, que é o ponto ali mais perto da cabeça, que ele ativa o sistema nervoso central. Além disso, o Bairrui, que é esse aqui, Bairrui, em 3, estômago 36, que são pontos que, de alguma forma, vão contribuir para diminuir fraqueza de membro pélvico, que vai melhorar o tônus no membro pélvico, vai fazer alguma correlação com o sistema nervoso e os membros, tá? Então, esse aqui seria o meu protocolo básico, né? Não tem como eu falar de protocolo sem falar de paciente, né? Eu sempre falo isso, a gente não tem um protocolo de acupuntura se a gente não tem um paciente específico, tá? Não existe uma receita de bolo, né? Mas esses são os principais pontos pensando em alterações medulares, tá? E aí, com isso, eu espero ativar em vocês, né, a formiguinha ali de quão importante, de quão útil a acupuntura pode ser nesses pacientes com alterações neurológicas, tá? Foquei aqui na medula para a gente conseguir ter um norte, né? Mas de maneira geral, ok? Aqui, se quem quiser tirar uma foto, né, a gente tem todos as referências, tá? Esse último aqui é o artigo lá do que eu falei, dos didáticos dos ratinhos lá da foto, né, da acupuntura com o veneno da abelha. Mas fora isso, todos os livros que eu usei, todos os artigos que eu citei estão aqui. Esse aqui é o livro do Dr. Ronaldo Casimiro, que eu recomendo todo mundo que gosta de neuro e que vai trabalhar com acupuntura, vai precisar saber de neuro, comprar, tá? Esse aqui está em inglês, mas ele já tem a versão em português. E fora os outros artigos ali, que cada um deles tem alguma informação legal para vocês poderem estudar e entender um pouquinho mais, tá? Esse aqui também é um caderno técnico bem básico sobre neurologia, para quem quiser começar, tem alguns macetes, algumas colinhas bem bacanas, tá? E eu gosto bastante dessas referências, certo? Bom, pessoal, então é isso.
queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que seja o nosso primeiro contato, quem sabe a gente se vê aí nas turmas da pós-graduação. Não deixem de fazer a inscrição na prova de bolsa. Quem for fazer a prova, boa sorte. Estudem um pouquinho, usem essas referências também para quem não tem nenhuma noção de acupuntura, né? Para poder ir para a prova de bolsa mais tranquilo. E eu vou desligar aqui e vou responder quem tiver alguma dúvida mais específica no chat, tá bom? Obrigada, gente, e até a próxima.